Epa, tá gravando esse negócio aí, tá? Tá de sacanagem. Não tá gravando, não tá gravando. Ah, tu tá com molecagem. Tu não tá gravando isso aí não, né? Epa, vamos lá. É brincadeira, bora gravar logo o quê? Parar a brincadeira. Muito bem, galera top, estamos aqui. Construção de mais um vídeo. Antes de mais nada, vem aqui você que se inscreveu. Continue compartilhando, curtindo nosso vídeo. Vamos fazer esse canal bombar. Vai ser um grande momento, vai ser uma história esse canal. Muito obrigado pelos comentários, a galera que está fazendo comentário. Continue curtindo. E você que está assistindo pela primeira vez, se inscreva. Venha participar desse mundo divertido do conhecimento. Seja bem-vindo e vamos nessa e vamos curtir essa aula sobre teoria evolucionista. É isso aí. Você sabia que Darwin veio no Brasil? É mesmo, é? É, isso mesmo. Detalhe, ele veio no período do carnaval. Legal! Bem louco! E além do mais, passou pelo Rio de Janeiro, passou pela Bahia e foi fantástico. Fatos incríveis eu vou te contar sobre essas histórias de Darwin, Charles Darwin no Brasil. Beleza? Então vamos com a gente lá. Seja um verdadeiro curioso do conhecimento que tudo vai dar certo. Vamos nessa? Vamos à aula de hoje. Falar sobre a teoria de Charles Darwin é falar da teoria chamada teoria do processo de seleção natural. Essa teoria ela vai falar de todos os processos em relação à adaptação ao meio e é importante tu ressaltar isso, porque seleção natural está voltada a esse processo, ok? Preste atenção nos detalhes importantes sobre essa teoria. Mas antes de mais nada, Charles Darwin, ele estudou várias coisas na Inglaterra durante o período da Idade Média, período de Renascença, mais ou menos, ali naquele transição, e ele foi um cara que estudou direito, mas se apaixonou pela área do conhecimento das ciências biológicas. Então, ele se tornou um grande curioso dessa ciência biológica. E aí, um certo dia, depois de já grande, ele foi convidado a fazer uma viagem ao mundo no navio chamado Beagle. Essa viagem durou em torno de 5 anos. Imagina o Darwin feliz da vida na proa desse navio e a cena do Titanic, né? Pois bem, a felicidade que esse cara teve em relatar todos os processos sobre botânica e sobre animais durante sua viagem. Foi isso que ele entrou no navio. Ele entrou para falar, para fazer o registro da fauna e da flora aonde ele passasse. Muito bem, o navio saiu da Inglaterra e o primeiro continente que ele veio parar, adivinha? Então, no continente americano, mais precisamente no Brasil. É isso mesmo, colônia brasileira. E aí foi uma festa no caso de Darwin. Por quê? Porque ele chegou num período de grande festividade no Brasil. E detalhe importante, você está perguntando, beleza, esse cara chegou no Brasil, ele veio para o Brasil, mas eu nunca vi falar que Darwin relatou na sua obra chamada Origem das Espécies algo sobre a fauna e a flora brasileira. Pois então, meu amigo, vou te contar por quê. Porque é o seguinte, Darwin, ele era altamente político no seu período e tinha seus pensamentos altamente inovadores, tá? E esse processo inovador, ele está associado com a questão crítica. Ele era altamente crítico, ele não gostava do processo da escravidão. Desculpa aí, pessoal, que passou um trem agora aqui e balançou a câmera, mas tudo bem, vou continuar a aula. Todo mundo sobreviveu. Muito bem, nesse caso aí, Darwin, ele chegou no Brasil no período da escravatura e ele era abolicionista. Revoltado com a situação, ele disse mesmo, eu não vou falar nada sobre a fauna e a flora dessa parte do continente. Deixa pra lá e eu não vou saber. Mas, diz a história, a fofoca da ciência, que de certa forma o Brasil ficou marcado no coração de Darwin, né? Algumas fofocas científicas. Depois eu te falo por que ficou marcado no coração de Darwin. Diz a história que ele foi, depois que saiu do Rio de Janeiro e foi parar na Bahia, ficou um tempo lá curtindo o carnaval e ele não ficava junto aos senhores, né? Ele, por revolta, ia dormir em casas mais humildes, casas onde viviam os próprios escravos e tal, índios. E numa dessas dormidas, à noite, na rede, veio o barbeiro, picou, né?
E depois de muitos anos, já na Europa, quando ele chegou, foi detectado que ele morreu com doença de Chagas. Foi dessa forma que o Brasil ficou marcado na vida de Darwin em seu coração. Muito bem, muito interessante essa história. Mas vamos lá, sobre o processo de seleção natural, o que Darwin relatou? Depois que saiu do Brasil, ele deu a volta no Cone Sul, deu retorno lá no continente do Cone Sul, na América do Sul, e foi parar numa ilha chamada Ilha de Galápagos. E aí, interessante pra cacete, galera top, presta atenção nisso aí, porque é importante. Porque foi aí que ele começou a ter o estudo mais aprimorado sobre a sua teoria. Porque ele percebeu que cada ponto desse arquipélago, que era um conjunto de ilhas, tinha pássaros de bicos diferentes. Vai aparecer a imagem desse estudo justamente para te entender, chamado estudo dos dentilhões. Tu percebe que eu tenho imagens de pássaros com bico curto, bico longo, bico achatado, bico grosso, enfim, de tudo quanto é tipo de bico. Isso está associado com o processo de alimentação desses animais. E Darwin percebeu o seguinte, que a seleção natural ela se dava por duas situações. Que situações essas? A luta pela sobrevivência, e aí no caso está associado com o recurso do alimento, e a pressão do espaço geográfico, porque se adaptava mais forte sobre esse espaço. E Darwin percebeu isso de forma clara e evidente. E ele percebeu por quê? Porque nos outros continentes que ele foi passando, ele percebeu que animais eram de espécies diferentes. Por exemplo, ele tinha percebido que na Ilha de Galápagos não tinha leões, não tinha elefantes, mas na savana africana tinha grande concentração desses animais. E aí esse processo geográfico ele influenciava justamente na característica dessas espécies. Cara, isso é de extrema importância tu entender. Primeiro, tu tem que entender o seguinte, que quando a gente fala em processo de seleção natural, nós estamos falando que a base teórica de Darwin, ela está na sociologia. O quê? É isso mesmo. A base teórica da seleção natural, da teoria do darwinismo, está baseada na sociologia. Como assim, professor? Como assim? Como assim é o seguinte, ó, existem dois teóricos importantes na vida de Darwin. Dois teóricos da sociologia de sua época, chamada de Thomas Malthus e Charles Lee. O que esses caras falavam e tem tudo a ver com a teoria da seleção natural? Eles falavam o seguinte, que no caso do Thomas Malthus, que a população cresce em projeções geométricas enquanto o recurso, melhor dizendo, em projeções aritméticas. Ou seja, está nascendo mais gente do que recurso. E aí vem a questão da luta pela sobrevivência. Essa luta pela sobrevivência está associada com o que tem mais força, que está mais adaptado ao meio, certo? Então a seleção natural, de certa forma, está baseada nessa teoria. E Charles Lee, o que influenciou no trabalho de Darwin? Charles Lee influenciou o seguinte, pessoal, que ele mostrava que seu trabalho sociológico dizia que a mudança no espaço ela era constante e contínua. Darwin pegou essa ideia e disse que o espaço geográfico, por estar em constante mudança, influenciava nas características das espécies. Por exemplo, lembra quando eu falei da girafinha lá na outra aula sobre Lamarck? Lamarck falava que a girafa ela alongava o pescoço porque, por uma questão de uso, ela tinha que alongar para se alimentar. Darwin fala o seguinte, existe girafa de pescoço de tudo quanto é tamanho, curto, médio, longo. Pela mudança do espaço geográfico, o alimento para a girafa de pescoço curto ficou escasso, sumiu. Então, portanto, elas morreram porque não tem mais o recurso para elas. Em seguida, vem a questão da girafa de pescoço médio, né? E aí o alimento também ficou escasso, e aí mudou o espaço geográfico, elas morreram. E hoje só tem girafa de pescoço longo, porque só existe alimento em copas altas de árvores. Então veja, apesar de ambos falarem sobre o espaço geográfico, mas Darwin citava esse processo como um processo de seleção. E isso selecionava a espécie. E isso mostrava que a espécie estava sendo selecionada. Tanto é que conta a história o seguinte. Por exemplo, eu tenho ali o conjunto de zebrinhas pastando lá na África e eu tenho o conjunto justamente de leões, tá? Por exemplo, eu tenho um conjunto de zebrinhas passando nesse momento pela África. Ixi, passou uma zebra. Lá vem a outra. Muito bem. Essas zebrinhas, passa a zebra. Essas zebrinas estavam ali, pastando na África, tá? Lindas e maravilhosas. Só que eu não estava prestando atenção que vinha o leãozinho, tá? O leãozinho vinha aparecendo justamente lá na África. Eita, esse leãozinho é doido. O leãozinho percebeu que uma das zebras estava patetando,
certo? E aí eu vou te mostrar uma animação sobre isso. Essa zebra que estava patetando era o alvo justamente desses leões, porque ela estava desprovida, ela estava patetando. E aí o que acontece? Os leões atacam essa zebra e as outras fogem. Isso significa dizer para Darwin, significa dizer que essa zebra ela era a mais fraca do grupo, ela era menos adaptada a esse grupo. E, portanto, ela veio a morrer porque ela estava num momento ali dispersa. Pode ser vários os motivos. Essa zebra pode estar com uma patinha ruim, ela pode ser míope, tá? Uma série de outras coisas. Ou ela pode ser zebra mesmo, tá patetando lá e os leões vieram, pegaram ela. Muito bem. Isso é sobre a questão da seleção natural. Pessoal, e Darwin explicava isso muito bem. E ele entendia que dentro desse grupo de espécies existia variabilidade. E isso era interessante. Mas eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu estava lá, de longe, observando, Darwin lá observando a savana, justamente com Wallace e Charlie Lee. Me lembro como se fosse hoje. E o Wallace olhou para ele e perguntou, Darwin. E ele respondeu, oi. Né? Com aquela voz imponente, sexy que ele tinha naquele período. E o Wallace fez a seguinte pergunta para ele. Darwin, você explicou sobre a seleção natural, pressão geográfica, pressão sobre o processo adaptativo, fico mais forte, mais bem adaptado. Porém, me explica uma coisa. Como é que acontece a variabilidade das espécies? Como é que acontece a variabilidade das espécies? Darwin olhou para ele com uma cara que foi meio que de espanto. E aí, o que isso significa? Significa o seguinte, significa que Darwin não conseguia explicar o processo da variabilidade da espécie, mas ele fez um trabalho lindo e maravilhoso sobre a seleção natural. Pontos específicos para a gente terminar a nossa aula. Tu não pode esquecer, falar no processo de seleção natural é falar no mais forte, mais bem adaptados ao processo. E sobre a pressão geográfica que a mudança do espaço geográfico exerce sobre a espécie. Tranquilo, pessoal? Galera, um grande abraço para todos. Vai aparecer aqui o link no final do vídeo para você se inscrever para quem não é inscrito ainda. E vamos lá, curtir, compartilhar. Vamos fazer esse canal explodir de comentários. E eu gravei o desafio, tá? Vocês vão ver no episódio aí. O tá tranquilo, tá favorável. Obrigado. E vai aparecer aqui embaixo o e-mail de contatos. Continue mandando. Muito obrigado para aquela galera que mandou lá sugestões sobre nossos conteúdos. Nós estamos fazendo as seleções, foram vários e-mails. Graças a Deus estão bombando. Continue mandando lá os e-mails, continue compartilhando os vídeos e vamos nessa. Um grande abraço e é isso aí!